Você já ouviu falar que temos 3 cérebros? Olá, eu sou Wagner Rosafa e você está no canal Memorável, que é um canal de histórias, memória e o imaginário no Brasil. Esse é o terceiro vídeo que eu farei uma playlist específica sobre memória. Se você não assistiu aos 2 vídeos anteriores sobre esse tema, seria bastante interessante que você desse um pulinho lá, tá bom? Foi no ano de 1960 que ocorreu um marco nos estudos da anatomia cerebral. O neurocientista norte-americano Paul MacLean foi quem propôs um modelo revolucionário no estudo do cérebro humano. Ele criou uma teoria a qual chamou de teoria do cérebro trino. Essa proposta em dividir o cérebro em 3 partes distintas está estruturada da seguinte forma. Cada cérebro cada parte dessa tem sua anatomia, seu próprio biocomputador individual, seus conjuntos de circuitos neurais e químicos próprios. Além disso, eles possuem sua própria história, pois a gente está falando de milhões de anos de evolução em cada uma dessas partes correspondentes a cada período evolutivo. Vamos pensar assim, ó, cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto, tem cerca de 500 milhões de anos. O cérebro límbico, que é o cérebro da emoção, com cerca de 200 milhões de anos. E o neocórtex, que é o cérebro da lógica, com 200 mil anos. Reduzir cada um deles dessa forma é apenas para ressaltar a você as bases principais de suas funções e você ter uma visão esquemática sobre o assunto. Cérebro reptiliano, ou complexo R, ele é o mais antigo cérebro em evolução. Como disse, tem cerca de 500 milhões de anos e ele cuida das funções automáticas do nosso corpo. É dele que o sistema nervoso autônomo realiza todas as funções físicas sem nenhum comando consciente. Dentre suas funções, ele regula a temperatura, ele é o responsável pela digestão, pelos batimentos cardíacos, pela respiração, pelo piscar dos olhos e por nossos instintos. Tudo aquilo que não necessita consciência sobre alguma coisa é comandado por esse cérebro. Cérebro reptiliano vem de réptil e você sabe que répteis é uma categoria de animais que são movidas pelo instinto, pela autopreservação. Um jacaré tem um cérebro do tamanho aproximadamente do dedão de um humano. Isso deixa bastante espaço para o jacaré ter 3 pensamentos básicos: nadar, matar, comer. Perceba que um réptil não tem lá essa capacidade toda de demonstração de afeto. Se você brincar com um crocodilo, por exemplo, brinca com ele depois que ele estiver com barriguinha cheia. ele não entende muito bem essa relação, digamos, afetuosa. Como esse cérebro que é predominantemente ligado aos instintos, ele tem funções estreitas com a autopreservação e o medo é uma das emoções mais predominantes, caminhando juntamente com a raiva. Então, situações de ameaça ou risco de vida, é ele que é acionado. E a gente vai ver esses sentimentos também, o medo e raiva, ligados também ao próximo cérebro, que é o límbico. Voltando para o reptiliano, vamos imaginar uma situação raríssima, hipotética. Uma pessoa, depois de um dia muito estressante, entra em seu carro e tudo que ela quer é chegar em casa, tomar seu banho e descansar. Ela está no ápice do cansaço e muito irritada com o trânsito. Eis então que essa pessoa, já com seu estado de paz absolutamente comprometido, está dirigindo, leva uma buzinada daquelas com som estridente que entra dentro do seu cérebro e faz com que sua alma seja catapultada para fora do corpo. Quando a alma dessa pessoa volta, ela volta junto com o espírito do homem da motosserra. Então, a pessoa que eu estava citando agora está, digamos, acompanhada pelas trevas e quer ir lá no carro de quem buzinou e cumprir a função da motosserra. Mas, diante do seu estado alterado, alguém começa a gritar desesperadamente usando a última palavra que um cérebro reptiliano ativado no 12 gostaria de ouvir, que é a palavra calma. E aí começam a gritar pedindo para que ela fique calma, 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 calma. E quanto mais pedem para que ela fique calma, mais a motosserra canta. E você sabe por que a calma não vem? Porque o cérebro dos instintos está ativado. Praticamente toda a irrigação sanguínea para a ação está ali no cérebro reptiliano. É a famosa cabeça quente. Digamos que a parte racional, que é o neocórtex,
está praticamente fresco. Por isso que é muito complicado o domínio e o controle disso. As pessoas com cérebro reptiliano dominante são pessoas que agem sem pensar, pessoas predominantemente instintivas e nervosas, pessoas que interpretam tudo como ameaça, pessoas que não suportam serem contrariadas, não têm estrutura para frustração, não sabem ouvir, gostam de liderar subjugando os mais fracos, sempre ou normalmente reagem e nunca raciocinam. Por isso, não cansam de repetir os mesmos erros e dificilmente aprendem com o passado. São pessoas normalmente muito egoístas e visam a satisfação dos próprios desejos, assim como querem sempre dominar outros e convencer os outros que sua visão de mundo é a mais correta. Normalmente, elas ridicularizam o novo, aceitam sempre aquilo que conhecem e levantam uma bandeira de um ceticismo porque normalmente não têm predisposição para ver as mudanças do mundo. Vivem prostrados na zona de conforto, pois arriscar-se é desestabilizar sua segurança e ameaçar sua autopreservação. Falemos agora do cérebro límbico. Já esse segundo cérebro é uma herança dos mamíferos. Ele é a camada que está acima do cérebro reptiliano e foi a partir dele que desenvolvemos nossas capacidades afetivas e cognitivas para o aprendizado por meio das lembranças. Olha a memória entrando aí. Então, é a partir dele que temos uma outra categoria de emoções. Saímos apenas das reações instintivas e de autodefesa e partimos para sentimentos mais elaborados. É com ele que desenvolvemos a capacidade de relacionamentos e as organizações em grupo. A partir dele estruturamos nossas relações sociais. É com ele que sonhamos. Ele é o núcleo das lembranças. Ou seja, a memória está presente aí nessa região, mas não só aí. Ainda vou falar sobre essa questão da localização da memória em um vídeo futuro. Mas é nesse sistema límbico que se encontra um centro de emoções com mecanismos que serão acionados por ligações diretas com as nossas memórias. Presta atenção nesse mecanismo. Possuímos, dentro do sistema límbico, duas glândulas chamadas amígdalas. O mesmo nome das amígdalas da garganta aqui, mas são amígdalas cerebrais, tá? São distintas. As amígdalas são acionadas por algum estímulo visual, olfativo, auditivo, ou seja, qualquer estímulo sensorial que retira dos nossos arquivos alguma imagem mental. Lembra que eu falei no vídeo sobre nossos sentidos traduzirem tudo em imagens? Se você não viu, vai lá, clica aqui, tá bom? Hora que acabar esse vídeo, claro. Então, a amígdala, diante de alguma situação de perigo, aciona o alarme, preparando todo o nosso corpo para lutar ou fugir. Perceba, então, que nessa região onde temos um mecanismo que acessa a imagem, ou seja, acessa memórias, nessa mesma região a gente produz emoções. Baseado nisso é que podemos entender o motivo do porquê, ao ouvirmos uma história, a gente traz à tona imagens e determinadas emoções. Ambas estão sendo produzidas no mesmo lugar. Então, olha só, recapitulando. Cérebro límbico aciona um banco de imagens por meio das lembranças. Cérebro límbico ativa químicas ligadas às emoções. Imagens lembradas mais emoções não seria uma combinação cujo resultado disso apareceria na hora de contar uma história? Não seria esse conjunto que faria com que a gente, ao recontar uma história que ouviu um dia ou uma lenda, faça com que a gente reconte essas histórias, colocando nelas nossas impressões pessoais? Não poderíamos dizer que as histórias passam por um processamento de dados filtrados em grande parte por nosso sistema límbico? Por isso que cada um que repete uma história que ouviu, ou uma lenda, vai colocar nela suas impressões pessoais, sua forma de recontar e ainda sua releitura sobre essa dada história. Não contamos uma história de forma robotizada. Somos seres emocionais. Por isso que cada um conta a história do seu jeito. É por isso que cada um conta a história do seu jeito. É por isso que cada um conta a história do seu jeito. Percebe? Percebe que uma mesma frase tem inúmeras maneiras de ressaltar partes de uma informação?
Percebe que cada um evidencia aquilo que quer e dá peso que quer em partes diferentes de uma mesma história? E isso tudo porque esse biocomputador límbico processa as imagens de acordo com o seu acervo de dados, de acordo com as crenças instaladas e de acordo com todo o histórico de informações armazenadas ao longo da experiência de vida. Por isso que insisto tanto nessa palavra recontar. Histórias tendem a ser recontadas. E é por isso que é importante, quando ouvirmos uma história, estarmos atentos a quem está contando, quando o ocorrido aconteceu, de que lado desse evento está o narrador. Bora para o neocórtex. O neocórtex é o cérebro mais novo em evolução. Só tem 200 mil anos. Ele é o mais desenvolvido e o mais especializado. É o cérebro pensante. É a parte responsável pela inteligência e planejamento. E nós somos os únicos animais a fazer isso. Ele é o responsável pela lógica, pela linguagem, raciocínio, memória intelectual, criatividade e é o responsável pelo autocontrole dos nossos impulsos e do processamento organizado de informações, assim como a empatia. Quem está assistindo agora e juntando os dados e processando as informações que eu estou passando é o seu neocórtex. Você está me vendo e ouvindo e uma rede de neurônios estão se conectando, fazendo sinapses e, consequentemente, aprendendo. Aprendendo é justamente essa criação de conexões. E toda vez que você aprende, alguma coisa no seu cérebro muda fisicamente. Lembra daquela situação sobre a buzina de carro que a pessoa sai enlouquecida ouvindo a palavra calma e de nada adiantava? Quem deve falar calma ao reptiliano e botar todas as químicas acionadas pelas amígdalas do sistema límbico é o neocórtex. Claro que, sob a ótica psicanalítica, as coisas, os comportamentos humanos envolvem esferas muito mais profundas que, obviamente, não está sendo tratado aqui. Como eu disse no começo, é uma visão panorâmica sobre esse assunto. Você sabe que é por meio da sua parceria que esse canal vai para frente, né? Então eu estou contando com você. Agora, voltando à proposta do canal, tendo como base que esse é um canal de histórias e histórias trafegam por cérebros. Eu acredito que você entendeu que, diante dos mecanismos do cérebro límbico, o quanto é questionável a precisão de uma história. Veja que você pode avaliar o quanto uma história sofre de influências dos nossos filtros e de nossas subjetividades, afetando a precisão ou a exatidão de uma história. Ou seja, cada um com suas subjetividades, cada um com suas emoções, cada um com sua capacidade de armazenamento de imagens, ou seja, tudo isso faz com que as histórias tenham versões. E para a gente ter uma visão geral dos três cérebros, eu vou usar aqui uma metáfora que eu vi numa palestra do Dr. Frederico Porto, onde ele demonstra o seguinte, ele demonstra no braço. No caso, é como se tivéssemos a coluna vertebral aqui, essa base da mão aqui é o cérebro reptiliano, se eu dobrar o dedo aqui, eu tenho o cérebro límbico e quando eu fecho, eu tenho o neocórtex. Então, é essa toda a estrutura nossa cerebral. Cada uma dessas partes que eu mostrei, com milhões de anos de diferença entre uma e outra. Espero que essas informações tenham sido úteis a você, espero que tenham gostado e a gente vai se vendo.